Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Já chegamos à marca histórica de 400 mil inscritos. E agora, vamos aos 500 mil, gente. Vamos atingir a marca de 500 mil. Isso depende de você. Então se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma postagem, é mais uma carta de saudade. E não se esqueça de baixar o aplicativo do Eli Correia e nos ouvir toda tarde ao meio-dia no aplicativo Eli Correia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a exumação. Todos nós temos algum medo na vida. Acho que não existe uma única pessoa que não tenha medo de alguma coisa. E com minha irmã Eulália não era diferente. Eulália sempre dizia em casa que o que mais ela temia, que o que mais dava medo a ela era ser enterrada viva. Ela, minha irmã, tinha pavor só de imaginar que pudesse ser enterrada viva. Minha irmã tinha tanto pavor disso que vivia pedindo para que no dia que ela morresse, todos da família fossem até o caixão e dessem uns beliscões nela, para que tivéssemos certeza de que realmente ela estava morta. Mas isso, volta e meia, em conversas assim, sabe, de família, quando aqueles assuntos mais tétricos, né? Então ela sempre falava, ela sempre lembrava. Esse medo de Eulália virou até motivo de gozação, motivo de brincadeiras, sabe, de tiração de sarro entre todos nós da família. Nós achávamos aquilo tudo um absurdo, porque ela não falou uma vez, ela falava isso sempre. E vivíamos sim tirando sarro dela com essa história. Eulália não se importava com as brincadeiras que fazíamos, mas sempre reforçava que no dia em que estivesse em um caixão, que todos fossem até ela para se certificarem de que ela estava realmente morta, desse uns beliscões. Apesar de todos brincarem com aquilo, eu, na verdade, não gostava muito quando a minha irmã falava sobre isso. Eu nunca gostei de ficar falando sobre morte, sobre cemitério, sabe? Eu acho isso uma coisa inevitável na vida, de qualquer ser humano, de qualquer ser vivo. Mas que não precisamos ficar o tempo todo falando sobre isso. É como se a gente estivesse chamando, é ou não é? Eulália, minha irmã mais velha, e a única solteira. E por esse motivo ainda morava com os nossos pais. Ela dizia que não queria se casar, pois era muito sistemática, ela era muito chata, principalmente com esse negócio de limpeza de casa, que nunca ficaria arrumando, sabe, coisas que o marido sujasse, essas coisas de marido deixar roupas pelo chão. Não aguento. Não, olha, sinceramente eu prefiro viver solteira do que com um homem tendo que aguentar suas manias. Eulália um dia pegou uma gripe muito forte, daquelas de deixar a pessoa de cama. E como sempre, muito sistemática com as coisas, ela se recusou a ir ao médico e disse que ela própria iria curar aquela gripe, com receitas caseiras, um chazinho aqui, um chazinho ali, nada de remédio, nada de injeção. Eulália fazia os seus chás, tinha lá as suas receitas caseiras e depois de tomar, ficava em repouso. 5 dias depois de pegar essa gripe, Eulália estava muito fraca. E foi em uma manhã que mamãe percebeu que ela estava demorando para acordar. E foi então até o quarto da minha irmã. E a encontrou ardendo em febre, suada, mas assim toda molhada de suor. Seu estado era muito preocupante. Imediatamente, minha mãe chamou o meu pai e, mesmo contra a vontade de Eulália, a levaram para o hospital. Sabe essas pessoas teimosas? Quando chegaram no hospital, assim que foi examinada, o médico pediu a sua internação, pois com toda certeza ele iria fazer os exames, ele iria dar depois o diagnóstico, mas no entender do médico, ela estava com pneumonia.
E de fato, feitos os exames, a confirmação: uma pneumonia muito séria, uma pneumonia seríssima. E tudo por causa, sabe, dessa mania, desse jeito de Eulália de nunca querer ir no médico, de nunca querer ir num posto, de nunca querer ir no hospital, sabe, sempre tomar remédios caseiros que ela mesma fazia. A cada dia que passava, o quadro de Eulália piorava mais. E em uma das visitas que fizemos a ela, o médico disse que ela precisava ser transferida para a UTI, pois estava com muita, mas muita dificuldade respiratória e precisaria da ajuda de aparelhos. Aquilo parecia mais um pesadelo, e por causa da teimosia de Eulália, de uma simples gripe que poderia ter sido resolvida nos primeiros dias, veja aí, se transformou numa pneumonia das mais sérias, das mais graves. E foi naquela quinta-feira, por volta das 2:30 da madrugada, que o telefone tocou em casa. Assim que eu ouvi, eu senti alguma coisa ruim dentro de mim. De madrugada, o hospital ligando para sua casa. Quando eu atendi, tudo confirmado. A minha irmã Eulália acabava de falecer. Eu não sabia como dar a notícia aos meus pais. Resolvi ir até a casa deles com o meu marido, ao invés de dar a notícia por telefone. Quando chegamos na casa dos meus pais, assim que eu toquei a campainha, mamãe parecia já saber. Ela saiu ao meu encontro, veio correndo, chorando. A Eulália morreu, não morreu, filha? A Eulália morreu, não morreu? Mamãe, calma, espera um pouco, mamãe, eu vou explicar. Não, pode falar, eu tive um pressentimento. A Eulália morreu, não morreu? Mamãe, me ligaram lá do hospital. A senhora tem que ser forte, o papai tem que ser forte. Realmente, de fato, a Eulália teve 2 paradas respiratórias e infelizmente não resistiu, mamãe. Aquela madrugada foi de choro. Aquela madrugada foi de lágrimas, de tristeza para todos nós. De alguma maneira, nos sentíamos culpados em não termos forçado Eulália a ir para o hospital, a ir procurar um médico. Mas também não tínhamos a menor noção de que aquela gripe acabaria resultando em sua morte. Estávamos desolados. Não tínhamos forças para nada. E meu marido foi quem cuidou de tudo para a liberação do corpo da minha irmã. Cuidou de toda a papelada para o funeral. Tudo isso demorou muito. O corpo de minha irmã finalmente foi liberado. Liberado para ser velado, liberado para ser sepultado. Então, eu me aproximei de seu caixão, como quem ainda tem um pouco de esperança de que aquilo tudo não passava, sei lá, de um susto, daquela doença que diz que morre, mas não morre, sei lá. Então eu fiz o que a minha irmã sempre pediu. Coloquei a minha mão debaixo do véu e belisquei primeiramente aqui, na altura da sua costela. Eu dei 3 beliscões. Acorda, Eulália. Acorda, mas eu belisquei mesmo, sabe? Belisquei mesmo. Acorda, Eulália. Acorda, Eulália. Acorda. Porque ela sempre pedia, por favor, quando eu estiver no caixão, me dê uns beliscões mais fortes mesmo, para ter certeza que eu tô morta. E eu então fiz isso. Ela não acordou. Então, eu disfarçadamente coloquei a minha mão sobre a mão dela, e aí foi na mão dela que eu dei mais alguns beliscões. Acorda, Eulália, acorda. Acorda, Eulália. Acorda, minha irmã. Vamos, acorda. A comoção tomou conta de todos. Meu marido, inclusive, me afastou dali. O que você está fazendo? O que é isso? Me abraçou, disse que aquilo não adiantava nada. E todo mundo ficou ali meio que horrorizado de eu ter feito aquilo. Mas eu me lembrava, as pessoas também ali lembravam, mas só que ninguém teve coragem. Eu tive de dar os beliscões que ela pediu. Por favor, quando eu estiver num caixão, me dê uns beliscões para terem certeza que eu tô morta.
Eu não quero ser enterrada viva. Era o que ela dizia, era o que ela falava, e eu fiz isso, exatamente isso. Depois de ser retirada ali de perto do caixão, eu precisei tomar um calmante. Eu não pude de verdade nem acompanhar o enterro da minha irmã, de tão emocionada que eu estava. Tudo estava acabado. E minha irmã velada, sepultada. Papai e mamãe, nesse dia, ficaram em minha casa. Eles não tinham condições de ficarem lá na casa deles. E tão logo eu cheguei, eu caí num sono profundo, por causa daquele calmante que eu havia tomado no velório, de tão nervosa que eu estava. Tive um sono sinceramente perturbado e acabei sonhando com a minha irmã. E nesse sonho ela me pedia desesperadamente: Cida, me tira daqui, Cida. Vem logo, Cida, tá escuro demais. Eu não tô conseguindo respirar, Cida. E eu então me debatia, eu me virava na cama. Meu marido, inclusive, chegou a me chacoalhar, perguntando: o que você tem, Cida? O que você tem, Cida? O que tá acontecendo com você? E eu ali, sabe, me debatendo e ouvindo a minha irmã desesperada: Cida, me tira daqui, Cida. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo respirar, Cida. Cida, tá escuro demais. Tá escuro demais. Com meu marido me chacoalhando e esse pesadelo, eu acordei gritando: Eulália! E meu marido, então, ele me abraça: calma, bem, calma. O que tá acontecendo? Calma, bem, calma. E eu chorando muito. Meu marido e os meus pais correram ali pro meu quarto, sabe, se assustaram com aquilo. Nós precisamos ir ao cemitério. A Eulália tá viva. Ela tá desesperada dentro do caixão. Ela tá dizendo que tá muito escuro lá. E de fato tá mesmo, muito escuro. E ela não tá conseguindo respirar. Vamos lá pro cemitério. Vamos rápido. Ela vai acabar morrendo sufocada dentro do caixão. Vamos lá pro cemitério, vamos lá agora. Meu marido e meus pais que vieram correndo para o meu quarto ver o que estava acontecendo, tentavam me acalmar. Diziam que aquilo era apenas um pesadelo. Isso é apenas um pesadelo, meu amor, isso é apenas um pesadelo. Eles me falavam que, na verdade, eu estava lembrando do que Eulália sempre dizia sobre ser enterrada viva, e eu fiquei com aquilo na cabeça e que não passava de um pesadelo. Eles ficaram tentando me acalmar o restante daquela noite, conversando comigo, me dizendo que era para eu me conformar com a morte de Eulália. Não havia mais nada a ser feito. Estávamos com a certidão de óbito confirmando a morte de Eulália por parada respiratória. E sendo assim, nada mais restava fazer que eu entendesse, que eu me conformasse. Aquilo tinha sido apenas um pesadelo. Eu estava impressionada com a morte dela e me lembrando do que ela sempre dizia, do que ela tinha mais medo, que era o de ser enterrada viva. E por isso, essa a minha perturbação. Os dias foram passando e tive outros sonhos com Eulália. E em todos ela me pedia para tirá-la daquele caixão. Mas resolvi não falar mais nada, nem com meu marido, nem com os meus pais e com nenhum outro parente. Eulália. Sim, com o passar do tempo, esses sonhos foram ficando menos frequentes. E até o dia que acabaram. Passados 3 anos da morte de minha irmã, como é de praxe, o cemitério convocou a nossa família para a exumação do cadáver. Sim, a exumação do cadáver da minha irmã para que fosse transferido para o ossário. Eu tremi nesse dia. Não sabia se eu queria assistir ou não à exumação do corpo da minha irmã. Mas acabei concordando em ir ao cemitério e acompanhar a exumação. Os coveiros começaram a cavar. Tiraram toda aquela terra. E então o caixão começa a aparecer. Nessa hora,
Eu fiquei tão nervosa, que acabei me afastando um pouco. Eu estava sem coragem de ficar ali. Aquele momento muito difícil para qualquer um, especialmente para mim. Agora, o caixão retirado do túmulo, já um tanto apodrecido, porém ainda mantendo a sua forma original. Os coveiros abrem a tampa e é neste momento que eu sinto um cheiro estranho de mofo, uma coisa assim meio cheiro de terra, uma coisa horrível. E finalmente, aquilo que cobria os ossos foi retirado. Os ossos agora aparecem. Meu marido me chama: amor, venha. Essa é a última chance de você ver os restos mortais da Eulália. Vem, meu amor, não tenha medo, poxa. E foi quando eu criei uma força incrível, criei uma coragem e, amparada pelo meu esposo e meus pais, eu fui até ali, perto da sepultura onde estava o caixão. Quando o restante daquela tampa foi removida, eu gritei: ai, meu Deus! Não, não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A minha irmã foi enterrada viva! A minha irmã foi enterrada viva! Para mim, o crânio da minha irmã estava pendido de um lado e o corpo de outro. Ou seja, ela teria se movimentado dentro do caixão. E agora tudo fazia sentido, aqueles pesadelos, aqueles sonhos que eu tive com ela, pedindo socorro, que ela não conseguia respirar, que ela estava num lugar muito escuro, agora fazia sentido. E o desespero tomou conta de mim ali no cemitério. Os coveiros, mais habituados, assim, acostumados com essas situações de exumação de cadáver, de desenterrar, né, corpos, restos mortais, se assustaram com aquela minha reação. Pararam por alguns instantes, me trouxeram água com açúcar ali. Meu marido e meus pais não conseguiam entender o que estava acontecendo, esse meu desespero, essa minha loucura. E foi um dos sepultadores, um dos coveiros, que me explicou, com toda a experiência que ele tem, que aquilo é perfeitamente normal, pois à medida em que o corpo vai se decompondo, existe de fato uma movimentação nos ossos. E na maioria das vezes, os ossos não permanecem na mesma posição em que foram enterrados. Mas por mais que eles me explicassem, eu não queria saber. Não, olha, ela foi enterrada viva. Ela foi enterrada viva. Eu não quis mais ficar ali. Me leve embora, eu quero ir embora. E enquanto levavam os restos mortais, os ossos de minha irmã, para o ossário, eu voltei para casa muito abalada. Antes não tivesse ido na exumação de Eulália, pois com o passar do tempo, aqueles pesadelos que haviam desaparecido de minha vida voltaram. Agora, depois de ter presenciado aquela cena horrível, para mim, o crânio estava assim totalmente ao contrário do corpo. No que eu olhei, era como se Eulália tivesse se movimentado ali dentro do caixão. Olha, eu precisei fazer tratamento psicológico. Os meus nervos ficaram abalados. E praticamente todas as noites, eu vejo minha irmã pedindo socorro. Eu, sinceramente, acredito que aconteceu aquilo. Muito embora todos digam que não. O que houve foi o deslocamento do crânio em relação ao corpo. Sabe, o corpo de um lado, o crânio de outro, mas isso, segundo falam, acontece devido à decomposição da matéria. Só que isso jamais entra na minha cabeça, porque continuo acreditando que minha irmã Eulália, apesar de eu ter dado aqueles beliscões, ela estava viva. E assim foi enterrada. Esta é a minha história.
mais uma história que a vida ou a morte escreveu. Que saudade de você! A exumação. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.